Opa, torcedores vascaínos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. E o Vasco até que enfim voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após longas 11 rodadas sem nenhuma vitória sequer. Foram uma sequência enorme de derrotas. Os últimos 6 jogos foram com o Vasco não conseguindo sair vitorioso e também não conseguindo conquistar nenhum ponto. O restante das partidas foram empates, onde o Vasco esteve pelo menos pontuando. Uma única vitória ainda no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. O Gigante da Colina agora, após a saída de Maurício Barbieri, consegue uma vitória que dá um ânimo para a equipe conseguir respirar no Brasileirão e deixar a 19ª colocação na tabela de classificação do Brasileiro. O Vasco conseguiu uma vitória mesmo não conseguindo apresentar um futebol vistoso por parte da torcida. O que importa mesmo é que o Gigante da Colina conseguiu somar mais 3 pontos na classificação e ver um pouco mais claro a sair da zona de rebaixamento, pois agora são apenas 3 pontos que separam o Gigante da Colina da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que é justamente o Cuiabá, a equipe em que o Vasco esteve confrontando no último jogo do Brasileirão. Como o Vasco ainda não tem um técnico definido desde a saída do técnico Maurício Barbieri, quem vem segurando as pontas neste momento é o técnico do Sub-20, o profissional William Batista. O treinador conseguiu dar algumas instruções, mesmo que básicas, que foram suficientes para que o Vasco conseguisse ter um pouco mais de presença no campo adversário na partida contra o Cuiabá. Com essa vitória, assim o Vasco consegue dar uma amenizada no ambiente que estava com muita pressão por parte da torcida vascaína na busca por um resultado positivo que agora alcançado busca ajudar a acalmar os ânimos e criar um ambiente um pouco mais favorável. O treinador William Batista falou um pouco mais sobre a vitória. Abre aspas, estou muito contente e grato aos jogadores que me receberam muito bem e que acreditaram na estratégia que poderíamos fazer. É um sonho de criança. A gente começa 10 anos atrás trabalhando muito para isso, se dedicando e tendo um propósito de vida e queria vencer e me sinto honrado, privilegiado por ter tido uma estreia que deu alegria ao torcedor. Fecha aspas, disse ele. Os bastidores do Gigante da Colina têm sido bastante movimentados, principalmente após a saída do treinador Maurício Barbieri, que deixou o comando da equipe após quase 7 meses de trabalho à frente de uma montagem de elenco no Cruz Maltino. Desde o anúncio da demissão do treinador, alguns nomes vêm sendo bastante especulados no Gigante da Colina, e principalmente o oferecimento de diversos treinadores do mundo do futebol. Como o Vasco se encontra na busca por um novo treinador, isso é normal de acontecer, já que diversos empresários passam a ofertar treinadores em questão, principalmente aqueles que estão sem trabalho no momento. De maneira mais recente, o Vasco recebeu a oferta sobre o treinador português Daniel Souza, que não renovou seu contrato com o Gil Vicente, clube de Portugal. Com apenas 38 anos de idade, Daniel Souza já acumula uma certa experiência no comando de equipes e foi ofertado para a diretoria do Gigante da Colina. O desempenho de Daniel Souza à frente do Gil Vicente fez com que a equipe estivesse terminando o campeonato português em 13º lugar. Foram 25 jogos à frente da equipe durante esse período, onde o técnico ainda obteve um registro de 10 vitórias, além de 5 empates e outras 10 derrotas. É um treinador da nova escola e geração de técnicos portugueses que já vem há algum tempo, inclusive tendo alguns personagens no futebol brasileiro. Enquanto o Cruz Maltino não dá um prosseguir nesta conversa em relação a técnicos, quem vem treinando a equipe é o interino William Batista. Ele conseguiu a sua primeira vitória sob o comando do Vasco no último jogo contra o Cuiabá, dentro de casa, no Estádio Luso Brasileiro.
A diretoria também esteve recebendo os nomes do uruguaio Diego Alonso, que comandou a seleção uruguaia na última Copa do Mundo, e também o português Vasco Seabra, mais 2 técnicos estrangeiros que foram oferecidos à diretoria cruzmaltina. Enquanto também não assume um novo treinador, o Vasco busca dar um pouco mais de suporte a William Batista, que já iniciou a sua preparação para o próximo confronto contra o Botafogo, que acontece fora de casa já no próximo domingo. E você, torcedor vascaíno, o que acha? Qual sua opinião em relação à posição vascaína a um novo treinador para a temporada de 2023? Comente aqui abaixo a sua opinião, o que é que você está achando a respeito de todo esse assunto e principalmente dos nomes que vem sendo falado pela Colina. E o Vasco aproveitou o momento após a vitória contra o Cuiabá para anunciar o seu primeiro reforço já da segunda janela de transferências do ano de 2023. Essa é a primeira contratação do Vasco para os próximos meses e também para o Campeonato Brasileiro. O atacante Serginho, como todo mundo já sabe, é o primeiro reforço do Vasco para o restante da temporada. O Vasco tratou de anunciar o jogador logo após a vitória e nesta manhã concretizou a chegada do atacante, que inclusive esteve no estádio acompanhando a vitória do Gigante da Colina, onde foi agora anunciado de maneira oficial como novo jogador do clube. Ele chega para o Vasco para reforçar o ataque em um contrato válido até o fim de 2025. O jogador fez praticamente toda a sua carreira no futebol europeu e agora chegará ao Gigante da Colina para disputar vaga no ataque, principalmente pelos extremos do campo, onde consegue jogar com uma maior qualidade. O ataque do Vasco, inclusive no último jogo, foi formado praticamente por todos os jogadores das categorias de base. Isso preocupa. Agora Serginho chega para disputar vaga justamente com esses garotos, já que o jogador tem um pouco mais de experiência, pode contribuir com o Gigante da Colina para o restante do ano. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.